Fala, Leonard, beleza? Hoje nós vamos resolver essa questão da Unemat aqui, questão 17, né? Uma questão de funções aqui, com um gráfico bem diferente. Eu já fiz algumas anotações aqui, só para quem não estava por dentro como é que era a questão, era sem esses negocinhos aqui, né? Era desse jeito aqui. E eu fui lá ontem fazer a prova, né? Hoje é 5 de junho, ontem foi o dia da prova. E na minha prova estava bem difícil de ver com exatidão assim. Aqui tá bem melhor de ver, né? Tipo, tem os tracinhos certinhos aqui e tal, né? Eu até trouxe aqui uma parte escaneada, exatamente do que eu fiz lá, né? Vou explicar detalhadamente o que eu fiz, o que eu pensei. Fiz uma estimativa primeiro, depois fui para uma parte mais formal aqui para chegar exatamente na resposta, porque o Nemat tem mais tempo e tudo mais. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou explicar primeiro o que eu fiz aqui, esses pontinhos, né? Esses 4 pontos aqui são os pontos que ele queria, certo? Muita gente ficou em dúvida o que queria dizer isso aqui. Isso aqui significa o seguinte, em termos bem simples aqui, né? Significa assim, quando x igual a 1, ou quando x igual a 4, ou quando x igual a menos 2, ou quando x igual a menos meio, qual que é o y, né? A gente fala assim, função de 1, função de 4, função de menos 2, função de menos meio. Mas, na prática, a gente ia olhar esses pontos e ia achar o y dele, né? Então, f de 1. A gente vem aqui, olha o y. Deixa eu ver se eu dar mais uma voltada aqui. Refazer. Isso aí. Esqueci de fazer esse tracejadinho aqui, eu vou fazer rapidão aqui. Então, x igual a 1, y igual a 2. X igual a menos meio, y igual a 2 também, né? Então, não importa o sinal do x, importa o y lá. É o mesmo y, tanto para x igual a 1 quanto para x igual a menos meio. E para x igual a menos 2, que é um dos outros pontos que ele pediu também, daria menos 1, aqui sim, né? Menos 1 para y quando x igual a menos 2. E o último, que era o mais difícil aqui, era o x igual a 4. Que eu fiz uma estimativa ali, como eu falei para você, lá na prova, tava bem pequenininho, não dava para dar zoom assim, né? Tava tipo assim, e você tinha que olhar e saber que eu estimei aqui, na verdade, né? Não sabia, mas se você sabia que estava entre 1 e 2, eu falei, cara, deve estar mais ou menos 1,5. Eu vou fazer uma estimativa aqui com 1,5 para ver o que acontece. E daí, eu percebi que estava um pouquinho acima de 1,5. Eu achei, na verdade, né? Pelo visual ali, nunca você pode confiar 100%, mas eu achei ali, principalmente porque estava meio quadriculadinho lá, eu falei, deve estar em escala, né? Mas eu não confio muito. Daí o que eu fiz? Coloquei f de 1 são os pontos que eu achei ali em cima, né? Não vou ficar voltando toda hora. Eu fiz a mesma coisa aqui, né? Daí eu peguei f de 1 era 2, f de 4 eu estimei como 1,5, menos da formulinha aqui que ele me deu, né? Da expressão numérica, digamos. F de menos 2 é menos 1, esse aqui, né? E f de menos meio é 2 positivo, não importa o sinal do x. O que eu quero saber é o y lá. Beleza. Fiz essa estimativa, deu 5. Eu olhando aqui, falei, cara, tem que ser maior do que 5, ou pelo menos bem próximo. E a única alternativa que estava próxima de 5 aqui era a letra A. Eu falei, beleza, vou marcar a letra A e depois eu volto. Como o Nemat tem bastante tempo, tem menos questões, eu falei, não, vou fazer com precisão aqui para saber qual alternativa que é correta. Aqui era 12, né? Estava bem longe de 5. 3 está bem longe de 5. 2,5. 5 dividido por 2 é 2,5. Está bem longe de 5. O que estaria um pouquinho mais perto aqui era 12 sobre 3, que é 4, né? 12 dividido por 3 é 4. Daí eu falei, quanto que seria esse valor aqui para dar 4? Teria que ser 1, né? 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Falei, cara, 1 não tem como ser. Pelo desenho aqui, né? Falei, quer saber? Eu vou fazer aqui. Tinha um pouquinho de tempo. Fui fazendo rapidinho, né? Eu achei aqui, eu coloquei o A, porque o A é na função de primeiro grau e o M a gente usa mais na geometria analítica, né? Então, o coeficiente angular, que é a mesma coisa nos dois, eu usei essa formulinha aqui, até deixei aqui do lado para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? É Y, aqui a gente chama de ioiô michiochô, né? Você já deve ter ouvido isso aí, ioiô michiochô é Y menos Y0, de 2 pontos qualquer aqui, né? O Y de um ponto, menos o Y de outro ponto,
é igual ao m, que é o coeficiente angular, do x de um ponto menos x de outro ponto. Joguei aqui, passei tudo isso aqui dividindo, então ficou assim, né? Para achar o coeficiente angular. Já fiz direto aqui. Não precisei fazer isso aqui, porque eu tenho bastante facilidade aqui com a matemática. Já fiz praticamente todas as questões do Enem e tudo mais, né? Sou engenheiro civil e tudo mais, né? Então, já fiz direto aqui. E também outro problema é que na Unemat não tinha folha de rascunho. Então, eu tive que economizar espaço aqui, né? Não fiquei tão confortável assim. E até gerou alguns errinhos, mas daqui a pouco eu falo, né? Joguei aqui os valores de... Ah, tá. Qual valor eu teria que pegar aqui, né? Como eu te falei, lá no dia da prova estava difícil de ver. Mas eu peguei esses dois pontos aqui, ó. 5 dava exatamente 3. Então, eu sei que é exatamente 3, porque o 4 eu não tenho certeza que ponto que é. O 3, eu não tenho certeza que ponto que é. O 6, eu não tenho certeza que ponto que é. É 4 e alguma coisa, mas quanto que é esse alguma coisa, né? E o 2, eu tenho certeza também que é. Então, eu percebi aqui que era uma reta. E por isso que eu usei o tal do ioiô michiochô, né? Essa aqui é a equação da reta. E também, na função de primeiro grau, que é a mesma coisa, eu testei também para ver se dava certo, né? Beleza, então eu joguei aqui com os joguinhos de sinais e tudo mais. E achei que o m, né, ou coeficiente angular, era 4 sobre 3. Beleza. Aqui na função de primeiro grau a gente pensa como se fosse a tangente, né? Essa parte aqui dividido por essa parte aqui do triângulo. A tangente desse ângulo me dá o A, que é o coeficiente angular. Eu pensei também dessa forma. Pensei, tipo, é a mesma coisa na verdade, né? Mas eu pensei, tipo, daqui até aqui... Sempre pego esse número errado aqui, né? Daqui até aqui são 3 unidades, né? E daqui até aqui é 1. Então aqui, o cateto oposto desse triângulo é 4. O cateto adjacente seria 3, né? Do 2 até o 5. 1, 2, 3. Beleza. Pensei das duas formas aqui para evitar errar, certo? Daí eu joguei aqui na formulinha, no ioiô michiochô de novo. Joguei esse ponto 5 para x e 3 para y. 5 para x e 3 para y. E deu essa partezinha aqui. Tentei fazer meio direto aqui por conta do espaço e tudo mais. E acabei errando, mas depois eu testei aqui o 4 e vi que deu um valor muito fora. Então eu chamo assim, eu faço uma auditoria, né? Volto aqui, vejo tudinho que eu fiz e vi que aqui que estava o erro. Eu tive que fazer meio rápido, então cometi um errinho ali, mas depois eu consegui corrigir a tempo antes de errar, né? A questão em si. Beleza. Fiz aqui também, peguei a mesma coisa, os 5 para x e 3 para y e achei o b, que é o nosso coeficiente linear lá da função de primeiro grau. Também deu 11 sobre 3, aqui eu sabia que era negativo, né? Então não me preocupei com o sinal. O que eu sei que é negativo também? Se eu continuo essa reta aqui, ó, ela vai cruzar em algum ponto perto do 4. Por que eu sei que é perto do 4? Por causa do 11 sobre 3 ali, né? Mas eu não fiz essa análise, mas eu sabia que ia dar negativo, certo? Sabia que ia dar negativo por causa disso. O b é exatamente esse ponto aqui, o coeficiente linear. Menos 11 sobre 3. Como eu falei antes, 12 sobre 3 é 4. Então 11 sobre 3 é um pouquinho menor que 4. Beleza. O que eu fiz então? Eu joguei x igual a 4 para saber quando x igual a 4, para achar isso aqui, né? F de 4. Quando x igual a 4, qual que é o valor de y? Então eu joguei aqui x igual a 4, 4 vezes 4, 16, menos 11 sobre 3, que é o b, deu 5 sobre 3. 5 dividido por 3 dá uma dízima periódica, certo? Peraí. Uma dízima periódica e era um pouquinho maior que 1,5. Então aqui eu já estava bastante feliz. Falei, então acho que está certo. Tenho mais convicção ainda de que está certo, né? Daí o que eu fiz aqui? Eu fiz essa mesma conta aqui, só que em vez de usar 1,5, que era a minha estimativa inicial, eu usei 5 sobre 3. Então, quando eu fiz essa conta, deu 16 sobre 3, que era exatamente a resposta da letra A, beleza? Então, se fosse no Enem, por exemplo, que é muito mais rápido, não tem tempo de você fazer tudo isso aqui, eu ficaria por aqui, faria essa estimativa e tchau, acabou. Vou para a próxima, acerto as questões fáceis e médias, né? Essa aqui,
Na minha opinião, era a questão mais difícil dessa prova de 2023. Se fosse no Enem, foco nas fáceis e médias, deixa essa aqui. Se eu acertar, já tinha bastante chance de ter acertado, de acordo com a minha análise aqui. Mas, como na Unemat tinha bastante tempo, deu tempo de eu fazer tudo isso aqui. Tranquilo? Também não era um bicho de sete cabeças assim, muito complicado de fazer, né? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, me avisa aqui. Se você fez a prova do Unemat, me fala aqui como é que você foi, aí nos comentários. Se você ficou em dúvida em alguma outra questão, que qualquer coisa a gente resolve e traz aqui pra você, beleza? E o Nerd, todo mundo aprende aqui. Valeu!